O que podemos aprender com o livro O Pequeno Príncipe. E aí, meu povo, sentei aqui agora, acabei de chegar em casa, sentei, tive umas reflexões. E aí eu disse, vou abrir a câmera e vou gravar, tá bom? Então, esse vídeo é bem assim, é reflexões do que eu estava refletindo aí ao ler o livro O Pequeno Príncipe. Eu saí do trabalho e aí eu decidi passear. E eu queria passear só, eu queria estar só, porque eu tenho muito esses momentos de querer estar só e querer passear só, porque é o momento de eu fazer o que eu quiser, né? Porque às vezes quando a gente passeia com outras pessoas, a gente não pode fazer tudo o que a gente quer e nem ir a todos os lugares e nem parar e admirar as coisas que muitas vezes a gente quer simplesmente parar e admirar. Então eu sempre tenho esses momentos de reflexão, ou que eu vou passear sozinha porque eu quero fazer as coisas que eu quero fazer e não necessariamente o que tem que ser decidido normalmente no coletivo ou o que as outras pessoas querem fazer, né? E a gente precisa desse momento. Então é um momento que eu tiro para refletir ou para admirar as coisas. E hoje eu tava passeando no shopping, quando eu saí do trabalho, aí eu tomei um sorvete e comecei a passear no shopping. E aí eu vi que lá nesse shopping, que eu não vou muito, ele tinha uma livraria. Aí eu peguei, entrei na livraria e quando eu entrei, eu me deparei logo com o livro O Pequeno Príncipe. E era um livro que eu conhecia algumas coisas da história, mas que eu nunca tinha lido na íntegra. O que eu queria muito, né? Ler na íntegra. A minha infância não foi muito marcada por leituras, então isso é algo que eu quero mudar. É por isso eis a série Desenvolvimento Pessoal, né? Mas enfim, isso é conversa para outro momento. Mas vamos às lições que eu consegui tirar. Então assim, eu simplesmente me sentei na livraria e disse, agora eu vou ler esse livro. E eu determinei que eu ia ler aquele livro todo e só ia sair da livraria quando eu acabasse de ler. Só que esses livros infantis, eles não são para crianças, gente. Porque as crianças entendem, mas só quando a gente está adulto de verdade, para a gente conseguir entender a profundidade desses livros, entendeu? É algo muito, assim, profundo mesmo. Mas, enfim. E aí eu tirei algumas reflexões e essas reflexões eu quero compartilhar com vocês. O autor do livro, ele sempre repete em algumas partes do livro O Pequeno Príncipe que as crianças, elas precisam ter paciência com os adultos. Isso me intrigou, porque normalmente os adultos que sempre dizem que precisam ter, né, paciência com as crianças. E aí o autor inverte isso. E eu fiquei refletindo assim, nossa. Aí eu já comecei a refletir. É por isso que a leitura durou 2 horas, porque eu comecei a refletir, né, sobre essa frase. Nós adultos somos revestidos de muita seriedade, né? Ah, isso não é certo, isso é muito infantil, isso é muito imaturo, eu não tenho tempo para isso, eu tenho que dar conta de um monte de coisas que muitas vezes não tem tanta importância assim, mas que na nossa sociedade elas são importantes porque são vistas como atividades maduras de extrema importância para a vida adulta, que mostra que você é responsável e tal. E as coisas simples da vida que de fato importa, né? As coisas que a admiração por coisas simples, muitas vezes a gente deixa passar porque isso não é visto diante da sociedade como algo a ser parado, refletido, pensado e ser admirado, né? E muitas vezes as crianças querem trazer essa leveza pra gente e a gente não consegue ter tempo para poder ver. E no livro aparece muito isso. E aí eu comecei a refletir, quem é essa criança que o autor tá falando, né? É a nossa criança interior, certo? Nós estamos cheios de cascas devido a essa fase adulta que a gente precisa ser adulto, a gente precisa ser responsável, a gente precisa muita coisa. Mas muitas vezes a nossa criança interior, ela está clamando pelas coisas simples da vida e a gente não dá importância a isso, tá? E muitas vezes nós estamos marcados por muitas dores devido à falta de leveza que quando éramos crianças, ou o que a vida nos forçou a ser muito, vamos dizer assim, muito responsáveis, muito objetivos, muita coisa, e menos coisas que realmente importa o refletir,
o admirar uma flor. E aí quando eu cheguei hoje do trabalho, eu peguei nas plantinhas que tem aqui logo na entrada de casa, né? Tem umas plantinhas e tal. E eu comecei a pegar e admirar essas plantas. E eu disse, todo dia eu passo por aqui, quantas vezes eu parei para admirar essas plantinhas, né? Isso nos mostra o quanto muitas vezes a nossa criança interior quer aflorar, quer falar. E estamos movidos por uma casca, né? Uma casca que não deixa a gente refletir, que não deixa a gente se ouvir a criança. E muitas vezes as nossas dores, que as nossas crianças querem curar, né? E aí elas precisam ter paciência com a gente, porque a gente não vê isso como importante, não vê a cura como algo importante. O importante é abafar muitas vezes esse sentimento, o importante é camuflar as situações. E aí a nossa criança interior precisa ter paciência com a gente, né? Mas até quando vamos ignorar? E a gente pode levar para diversas outras reflexões e a minha mente ficar borbulhando de vontade de dizer várias coisas. Ai, meu Deus, mas o tempo não me permite, senão esse vídeo vai ficar muito grande e eu quero refletir sobre outras coisas também. Outra coisa interessante que eu achei no livro é a questão de um rei, que ele só dá ordens óbvias, que ele sabe que a pessoa vai executar. Então parece que de fato ele não tem o poder sobre as pessoas. Ele só tem poder porque pede a elas coisas óbvias que elas vão realizar, né? Aí o Pequeno Príncipe fala assim, eu quero assistir o pôr do sol. Então pede ao sol para se pôr, já que você é o rei de todo o universo. Aí ele disse, calma, ele vai, mas na hora dele, ele vai. Aí ele disse, mas então você não tem poder? Aí ele disse, mas eu só posso pedir as coisas que sejam sensatas. Aí ele fala uma frase assim que diz, só se pode exigir de uma pessoa aquilo que ela pode dar. Nossa! Quantas vezes a gente está querendo de pessoas, coisas de pessoas, que elas não têm para nos oferecer. Muitas vezes amor, muitas vezes o carinho, muitas vezes a compreensão, muitas vezes o ouvir, o escutar, né? O tempo, e que muitas vezes ela não tem aquilo para oferecer. E a gente se quer massacrar naquilo, né? Sofre por causa disso. E a gente não pode esperar do outro aquilo que ele não tem para nos oferecer, aquilo que ele não tem para dar. Não espere de quem só pragueja o outro, de quem só machuca o outro, uma palavra de carinho, de compreensão, porque ele não tem aquilo. Talvez a infância, o passado dele foi tão marcado por dores que muitas vezes ele não tem amor para dar, porque ele não foi ensinado a amar, né? Não foi ensinado a fazer isso. E isso é muito profundo, né? E aí, muitas vezes, essa expectativa alta em cima das outras pessoas nos faz nos faz ter frustrações imensas e que muitas vezes nos traz dores que a gente não precisaria estar tendo essas dores. Então, só espere receber de alguém aquilo que ela pode dar. E isso também traz diversas reflexões que dá vontade de ficar aqui falando várias coisas, mas enfim, a mente está borbulhando sobre diversos assuntos. E falando dessas coisas, da simplicidade da vida, a raposa, ela fala assim, o essencial é invisível aos olhos, só se vê com o coração. Ou seja, aquilo que de fato é importante não é perceptível aos olhos nu, né? A gente não pode ver, não pode pegar, porque são os sentimentos, a contemplação, o amor, tá? O cativar, que é outra frase que ela falou aqui ao Pequeno Príncipe, né? Você é eternamente responsável por aquilo que cativa. Caraca, nossa, gente. E é verdade. Cativar é amar. E aí ela ensina, né? Ele a cativar ela. Que o cativar tem a ver com passar tempo com, e não chegar em qualquer momento, a qualquer hora, mas criar a expectativa de, né, de que aquela pessoa vai vir. Então você precisa ter um tempo de qualidade com aquela pessoa, e aquela pessoa sabe que aquele tempo é dela, e que ela fique sempre na expectativa da sua chegada, e não que você apareça em qualquer momento, sabe? Ela falou sobre criar laços e criar memórias
né? E aí ela diz assim para o Pequeno Príncipe que o trigo vai lembrar ele. E aí eles criaram uma relação e ela disse que agora sim, agora ela não é mais uma raposa no mundo, porque para ele agora ela é especial. E para ela ele é especial, porque ele a cativou e ela cativou ele. Então as pessoas se tornam especiais para a gente e não mais uma no mundo quando a gente cativa. E para cativar as pessoas e para ser cativado é preciso tempo de qualidade. E que muitas vezes, né, nesse mundo perverso, a gente não tá tendo, porque a gente tem que correr para dar conta de 1000 coisas. 1000 coisas que amanhã vai ter de novo para fazer. E as coisas que são mais importantes, que são as pessoas. A gente não tem dado o tempo que precisa. Muitas vezes quando a gente vê, já passaram-se anos e a gente não tem mais como gozar do tempo com essas pessoas. Então que fique para nossa reflexão, né? Cative as pessoas, mas seja responsável com aquilo que você cativou, de manter, de acolher, de cuidar, né? E de valorizar aquilo que de fato é importante. E o que é importante? É a contemplação das coisas, é o sentir as coisas fazer sentido para você e as pessoas são importantes. Não é à toa que o próprio Cristo falou, amar uns aos outros, que o mandamento mais importante é amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Espero poder ter te ajudado e fiquem aqui com esse clube da leitura, quem sabe passa a ser aí algo constante, eu trazer algumas reflexões sobre o livro. Espero que vocês tenham ficado até aqui. Um beijo, até a próxima.